Eric, meu amigo, a gente estava falando aqui do enfrentamento do Lula com os banqueiros, com a questão dos juros. E aí, uma das questões que a gente levantou, além da questão econômica, foi a questão da comunicação. Porque o que a gente está. O que eu, pessoalmente, aqui, o Glauco concorda também, estou defendendo, é que o Lula, ao fazer isso, ele retoma a pauta do debate. A pauta não fica restrita àquilo que os bolsonaristas querem, que é a pauta de costumes. Quando ele ataca, ele não só ele tem razão, porque os juros estão altos e o dólar está sofrendo um ataque especulativo, não é só na questão econômica, é também na questão de dominar o noticiário, do agendamento público, né, de estar na pauta. Você, como professor de comunicação, concorda que é isso também? Concordo. Eu acho que essa pauta de costumes tem dominado a mídia durante bastante tempo. Os conservadores têm conseguido impor, né, suas agendas e a mídia tem ido atrás disso quase que cegamente. Então, é interessante que o tema se desvie para o tópico econômico, porque, curiosamente, a gente está vivendo uma época em que a dimensão econômica, os resultados econômicos, né, do governo estão aparecendo relativamente pouco. Se você pergunta, por exemplo, para esse público, né, de matriz mais conservadora sobre esse aspecto, né, do governo, você vai ver que não existem dados, não existe informação, não existe acesso, né, a essas, que eu diria, conquistas já do governo atual em relação ao governo passado. Então, para mim, é uma estratégia bastante interessante, porque é uma notícia impactante, na maneira como ele formulou, né? Isso gera uma manchete assim, bastante impactante, é um enfrentamento que, aliás, boa parte da esquerda estava já pedindo há algum tempo, né? Porque a gente sabe que existe essa imagem, até hoje ainda existe um pouco essa imagem do Lula conciliador, do Lula paz e amor, e é interessante um leve enfrentamento, né, um certo confronto com esses setores tão determinantes da economia e da vida do brasileiro como um todo, né, da população brasileira. Glauco. E é interessante, Eric, porque hoje o presidente Lula deu uma entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, de novo tocou nessa questão e disse o seguinte: o Banco Central é um banco do Estado brasileiro para cuidar da política monetária. Ele não pode estar a serviço do sistema financeiro, a serviço do mercado. Nesse ponto de vista, inclusive, ele vem reiterando isso, mas é uma batalha em glória, porque a mídia corporativa ela adota o lado do mercado, o lado do Banco Central, assim, e não larga a mão, né? Não larga o braço ali, fica sempre de braço dado, inclusive imputando ao presidente, né, a culpa pelo dólar subir. A gente sabe que é muito difícil verificar quais são as razões de movimentos especulativos da Bolsa, às vezes são só isso mesmo, movimentos especulativos, de gente que está botando dinheiro e tirando dinheiro ali, só que no caso solidificam essas certezas, entre aspas, da mídia tradicional. Como é que você vê isso, né? Esse embate, esse alinhamento tão automático dos veículos de mídia a Campos Neto, ao Banco Central e ao rentismo, de uma forma geral, aqui no Brasil? Então, esse é o discurso tradicional neoliberal que a mídia adota como um padrão praticamente inalterável. O mercado aparece como um agente, como um sujeito e agente da realidade econômica brasileira. Ele é retratado como a base sem a qual esse Estado não pode existir, uma base fundamental, e dentro daquela ideia de que o mercado tem que ter liberdade para agir da maneira como quiser. Então, a mídia sempre foi muito clara nesse posicionamento de adotar a agenda neoliberal e propagandear essa agenda. Né? Praticamente todos os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação que a gente conhece, são partidários desses princípios. Que o Lula esteja tomando essa postura agora, eu acho interessante, porque, veja, uma das questões que a gente sempre discutiu são os problemas na comunicação, particularmente comunicação midiática, eletrônica, né, do governo, que deixa algumas deficiências. Vocês devem ter acompanhado, por exemplo, essa última manifestação também do Lula no Twitter, né, em que ele afirma: não sou um presidente do povo, mas o povo na presidência. Essa gerou bastante polêmica, né? Não foi muito feliz, porque imediatamente muita gente faz a associação com o autoritarismo que é típico do governo anterior, do governo bolsonarista. Mas, muitas vezes, o Lula também tem acertado, né, em fazer essas declarações que apontam
para um compromisso maior com o povo e com uma boa parte dos eleitores, né, que estão mais inclinados à esquerda, centro-esquerda, que votaram no Lula.